Fala galera, vamos começar hoje a nossa aula de Object Pascal para Web. A ideia com a aula de hoje é mostrar em funcionamento tudo junto o que foi feito nas outras aulas, com um sisteminha aí relativamente simples, só para dar uma ideia mesmo de tudo. Em especial, a gente vai estar mexendo com um pouquinho de banco e vamos criar uma interfacezinha aí usando o Bootstrap. O pessoal pediu, a gente está usando ela aí para trabalhar. O nosso resultado de sistema vai ser algo mais ou menos assim. Esse é o sisteminha que já está rodando, tá? A gente acessa ele aqui. Esse é o sistema, ele está todo construído com Bootstrap. A gente já pode fazer acesso a ele através de banco de dados. Vou acessar aqui para vocês verem. Ó. Beleza. No sistema eu tenho aqui no canto inferior esquerdo informações do servidor. Eu tenho do lado direito a data de hoje. No superior direito eu tenho aqui o nome do usuário que está logado, onde se eu clicar eu posso obter informações sobre ele, a agenda do cara, e aqui um item para sair do sistema. Né? E aqui do meu lado esquerdo eu tenho o nome do sistema em si, ou o nome da empresa, depende de como você for trabalhar, se você está vendendo como um produto ou se é algo realmente personalizado. E os menus. Esses menus aqui eu não fiz menu drop-down, como esse cara aqui do canto, são menus normais. Aí no caso aqui eu implementei o produtos, só para dar um exemplo bem simples. A gente tem aqui uma janelinha modal, né? E eu tenho lá a lista de produtos que estão cadastrados no meu banco, certo? Tem uma aba aqui de busca, se eu quiser fazer a busca por algum produto. E no formuláriozinho as coisas básicas, um novo, um salvar, excluir, enfim, um relatório, que aí depende de como a gente vai querer fazer. Essa lista aqui já está trazendo através do banco de dados, tá? Esses dados já estão lá no banco cadastrado, é um banco de dados SQLite, vou mostrar a estrutura dele já já. No sistema em funcionamento, vamos cadastrar alguém aqui, sei lá, um produto bacana, vamos colocar aqui a Havaiana de pau. Depois vocês vão ver os outros produtos também, coisas bem interessantes. Quem quiser comprar, a gente dá um jeitinho. Tipo madeira de lei, marca, sei lá eu, quantidade, sei lá, 10 e preço a 4 e 1 centavo. Vamos lá. Vamos salvar, ó. Registro que foi salvo com sucesso no banco e já aparece aqui na lista. É o último cara. Se você está curioso, não está conseguindo ver os produtos, eu posso mostrar, ó, como ficou o formuláriozinho de produtos aqui. Tá? Uma hora com o tempo você pausa o vídeo e lê os produtos interessantes que eu coloquei. Mas tudo bem. Desses caras, se eu quiser alterar alguém, já tem os botões prontos para isso. Tá? Vou pegar um cara aqui, por exemplo, aqui, ó, aquele produto. Já traz para a primeira aba com as informações preenchidas para poder alterar. O salvar já vai alterar no banco diretamente. E está aqui de volta na lista. Se eu quiser também excluir, os botões já estão prontos. Ou se eu quiser, por exemplo, a Havaiana de pau, não quero mais. Se eu quiser também usar o botão aqui de baixo, a hora que estiver editando ele, desiste desse cara, mando excluir. A gente trocou a mensagem, excluído com sucesso e caiu fora da lista. Essa lista também recarrega automaticamente toda vez que eu clico aqui na aba de lista. E o busca não está implementado, mas vocês vão ver que a partir da ideia do lista, o busca, a hora que você preencher alguma informação e clicar, vai preencher para baixo o mesmo tipo de lista, mas com a informação que você estiver procurando, né? É só consultar no banco. Até essa vai ser a atividade final, aí meio de tarefa para fazer. Beleza? Bom, também os campos estão aqui todos um embaixo do outro, mas com o Bootstrap você pode
colocar um na frente do outro e tal, só é um pouquinho mais trabalhoso de acordo com a organização que você vai fazer. Mas nada impede de você modificar à vontade. Eu vou fechar aqui rapidinho. E a gente vai lá ver um pouco de estrutura. Como é que ficou esse cara? Bom, essa ficou a estrutura da pasta de sistema, que é a pastinha que fica na raiz do servidor, né, fora do CGI bin. Essa pasta ficou com uma pastinha banco de dados, um DB, onde lá tem a minha base, ó, sistema.db. Esse cara aqui eu até posso tirar, não preciso mais dele. Pronto. Lá tem o sistema.db. Tenho a pasta de docs, que é documentação do sistema, a pasta de formulários, onde eu vou ter, no caso aqui, lá, um frmproduto.html, que é o HTML dele, e um frmproduto.js, que é a parte de interação desse cara. É nesse cara JS aqui que eu faço esses controles de quando clica onde, faz o que, quando que carrega informação, quando que manda uma informação para o banco, quando que resgata a informação do banco. É tudo feito aqui dentro. E aqui vai ter um objeto JavaScript relativo ao produto que vai pegar essas informações para trabalhar com ela. O lib, que é um cara que ficou aqui também. O lib tem as bibliotecas que eu vou estar utilizando. Tá para o sistema todo, se for necessário, e também para já ficar pronto, caso esteja usando aí um skin que utiliza esses caras, né? Então, deixei o Bootstrap, a versão que eu peguei é 3.2, o jQuery, que é a dependência dele, e deixei no lib um sistema JS, que é o cara que tem as informações iniciais do nosso sistema. O processamento inicial dele, na parte visual, vai começar aqui com esse cara, sistema JS. Um resources, que eu falei que é onde a gente vai deixar informações do cliente, de repente um arquivo do Photoshop com o logo do cara, ou um arquivo do Corel, sei lá eu, informações que você possa utilizar depois. Aí. Uma documentação que ele te passou e que não cabe na documentação do sistema, mas sim uma documentação do cliente, coisas aqui. Cópia de contrato, alguma coisa assim. A pasta skin, até rolar um pouco aqui. A pasta skin, que é onde tem as várias skins que meu sistema permite utilizar. A gente vai estar usando o tema strap, que eu criei específico para essa aula. Tá? E tem os outros temas lá, o barra cinza, que seria meu template inicial sem nenhuma biblioteca externa. Né? E um flat azul, que também seria só um outro exemplo. Tá? Esse flat azul nem cheguei a terminar ele, mas uma hora eu termino, disponibilizo para vocês. No tema strap, assim como nos outros templates aqui, nos outros skins, tem uma pastinha CSS com informações só dele. Não, reset CSS só dele, um skin CSS só dele. Pasta de imagens, caso tenha uma imagem específica do template. Pastinha JS, se tiver alguma coisa dele, que tem um skin JS, mas ele está em branco, tá? Caso tenha algo específico para o template, ele vai ficar só aqui. Ele possui, né, cada um dos templates possui um main.html, que seria a cara mesmo do seu sistema. Um preview, que é um costume meu, que é o main ele já vem com algumas tags para substituição do nosso CGI. O preview seria a mesma página, só que com as tags preenchidas já, para você ver o efeito final. E um window.html, que seria a nossa janela padrão no sisteminha. É equivalente ao form padrão em branco dos nossos Lázaros lá. Bom, tirando esses caras, eu tenho depois o meu index, que aí é o index mesmo do sistema, que é aquele cara, aquela página burra. Ele não tem nada dentro dele, ele só está lá para quando for acessado, o nosso htaccess vai ler esse cara e vai ignorar ele depois, mandando direto para o CGI buscar a primeira informação. Ok? Então essa é a estrutura da pastinha de sistema.
Bom, e como é que ficou lá o nosso CGI? O nosso CGI está aqui, é o sistema MVC. Vou abrir mais, aqui ó, isso, nosso sistema MVC. Ele ficou com um controller, um lib, um model e um view. Na pasta raiz tem o nosso build SH, tem as units principais do sistema, a do projeto, a unit principal. Dentro do controller, só os nossos controllers. Aqui está misturado com os códigos objeto, tá? Mas vocês sabem que o que interessa aqui só os .pass. Eu tenho aqui que eu chamei de index, né? Um controller da index. Eu tenho aquela nosso teste, ainda está aqui. Tem o login e o produto do nosso controller. Tenho também, numa pastinha model, um data access que eu criei. Tenho o model do index, o model do login e o model do produto. E do teste que ainda está aí. No view, eu tenho o view da index, o view do produto e o view do teste. Ah, mas não tem o view do login. O login foi um cara meio particular. Vou mostrar para vocês daqui a pouco porque não tem um view aqui dele. Mas poderia ter. Seria até mais correto se tivesse, mas é só para mostrar formas de implementação. E a pastinha lib, onde eu joguei um global.pass, para guardar algumas configurações e alguns caminhos do nosso sistema. Tá? Como ele não está em produção, então para poder fazer os testes, tudo, eu deixo aqui um globals para trabalhar com ele. Então essa foi a nossa estrutura aqui do CGI. Se você estiver olhando, deixa eu diminuir aqui. Aqui, essa é a estrutura do sistema MVC. Ok. Bom, e aí eu falei então que o lib lá tem a parte de global e tem também um data access que eu não tinha mencionado, né? Bom, eu dou preferência hoje a trabalhar com SQLite. Tem um cara muito bom que você pode usar no seu próprio Firefox, que é esse cara aqui, ó, SQLite Manager. É uma extensão do Firefox, que você pode trabalhar com banco de dados SQLite 3 já. Só precisa ter o Firefox instalado. Né? Baixa esse cara aqui, instala, ele vai abrir numa aba normal. E tem até uma opção para você abrir ele com uma aplicação fora do próprio Firefox. Que também é interessante, caso você não queira ficar com o navegador aí à toa. Esse cara é todo visual, como vocês podem ver. Do lado esquerdo você seleciona o banco, seleciona as tabelas para poder trabalhar. Minha tabela selecionada é o sistema.db. E eu tenho duas tabelinhas aqui. Desculpe, minha base é o sistema.db, eu tenho duas tabelas. TB usuários e o TB produtos. Vou começar aqui com o TB usuários, só para mostrar para vocês. Ele só tem algumas colunas. Tem aqui o ID do usuário, um nome, login e uma senha. A senha não está criptografada, poderia estar, eu sei. A gente está só usando de exemplo mesmo. Os meus dois usuários, é o Fulano da Silva e o Cleudio Osvaldo Neto, estão funcionando, tanto é que assim que a gente faz o login, carrega o nome do cara. Vou dar um exemplo aqui, pegar o Cleudio Osvaldo. Estava logado com o Fulano, né? Deixa eu aqui, ó, o Fulano da Silva aqui no canto. Vou sair com ele. Beleza, o sistema está encerrado. Vou entrar com o Cleudio Osvaldo. Vocês viram lá que a senha do Cleudio Osvaldo é muito boa. Não é? Mas ó, olha ele logado aqui. O Cleudio Osvaldo já está logado certinho no sistema. Beleza, então está funcionando lá essa interação com o banco de dados. Esse cara, para construir as coisas, também é todo visual, se você não quiser fazer na mão. Se você preferir, tem lá um execute SQL e você põe o código que achar melhor
para construir suas tabelas ou para fazer testes, enfim, ele faz tudo aqui bonitinho. É interessante para você não ter que ficar instalando muitos programas e, independente do sistema operacional, esse cara vai funcionar legal também. Ok? Bom, então essa foi a minha tabela usuários e depois eu tenho a tabela produtos. Se você quiser ver melhor, aqui da estrutura, essa é a minha tabelinha. Tá, ele te dá o código aqui que foi gerado, né? A criação da tabela, tá tudo aqui o código dela, legal. Aqui como foi feito, então o ID, na tabela produtos eu tenho o nome do produto, o tipo, a marca, a quantidade e o preço. Então inclusive eu tenho a quantidade como inteiro e preço como double para trabalhar as casas decimais. E como vocês viram lá, através do sistema, eu tenho aqui os mesmos produtos que apareceram lá, os caras estão cadastrados aqui, ó. Beleza? Os caras estão aqui cadastrados. Então, mais uma vez, quer ver a estrutura da minha tabelinha de login? Se vocês estiverem fazendo passo a passo, a estrutura é essa. Lembrando que o ID aqui é a chave primária. O varchar no SQLite não tem tamanho, né? Pelo menos não é obrigatório. E aqui a estrutura da tabela de produtos. Também lembrando que o ID é chave primária para esse cara também. Não tem truque trabalhar com SQLite Manager. Precisou de alguma coisa, database, manda ele conectar com uma base e trabalha em cima dela. Acabou. Não tem grandes coisas não. Legal. Vamos agora então te mostrar como é que está feito o template. Esse cara aqui é o CGI. Vamos lá brincar com o template, o tema strap. A primeira coisa que eu tenho dele no skin CSS foram alguns ajustes que eu tive que fazer para o Bootstrap funcionar legal. Então vamos lá. No skin do tema strap, eu tenho primeiro o corpo do meu CSS, né, o corpo do meu HTML. Tive que zerar as margens de novo, porque ele estava sobrescrevendo. Como esse cara é carregado por último, aí ele vai conseguir sobrescrever algumas opções do nosso Bootstrap. Escolhi outra fonte de letra para ficar melhor para trabalhar. Enfim, trabalhei com algumas opções aqui de altura e largura do espaço da página. Depois, só com o corpo, setei algumas opções padrão. O cursor, esse é o mesmo cursor do mouse, vocês devem estar imaginando. Tá? Vai ser sempre o cursor padrão, pelo menos a maioria das vezes vai ser. Cor de fundo como branco padrão. E aqui eu tenho o CSS para uma tabela, que é daquela listagem lá onde mostra os produtos cadastrados. Tá? Tive que configurar a tabela na mão, o Bootstrap sozinho não lidou legal com tabela, não ficou bacana. Teria que instalar um plugin do Bootstrap para fazer isso, que eu acho que não seria legal mais um cara e exigir um pouco mais de atenção depois na programação, mas vocês podem tentar fazer também. A tabela deixei uma largura 100% para ela, aqui eu configuro o cabeçalho da tabela, para ficar com uma linha preta embaixo. Né? Transforma todas as palavras que fazem parte do cabeçalho com letra maiúscula, em negrito. Tento dar um espaçamento de uns 5 pixels mais ou menos ao redor dela e tento alinhar esses textos dentro das células da tabela centralizado. E aproveitei aqui para dar um tamanho, né, para a segunda coluna da tabela, um tamanho, uma largura aqui de 200 pixels. Em seguida, no corpo da tabela,
eu pego as linhas da tabela, né, no corpo, e eu vou trabalhar para que a cada linha, né, ele vá pulando de linha em linha e vá colorindo com uma cor de fundo. E dou um espaçamento também para ele ficar um pouquinho mais distante das informações, um espaçamento em volta da informação. Isso aqui é feito para zebrar a sua tabela. Você vai ter uma tabelinha zebrada como tem lá no sistema. Esse código é o cara que me permite... Deixa eu ir aqui para o sisteminha. Deixa eu voltar aqui. É o cara que me permite aqui no sistema fazer isso aqui, a tabela. Ó. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas ela está zebrada aqui, uma cor bem clarinha. Para não confundir muito. Legal. E em seguida eu tenho aqui o código que me permite, quando eu estiver com o mouse sobre alguma linha dessa tabela, que ela vá para uma cor um pouco mais escura, que é o que já está acontecendo também. A hora que eu estou com o mouse aqui, ele acaba pintando toda a linha, dando destaque onde eu estou com o mouse. Certo? Legal. E aqui eu peço para ele alinhar também as últimas colunas, no caso as últimas 4 colunas, para alinhar o texto centralizado. Beleza, legal. Bom, mas o Bootstrap não faz essas coisas sozinho? Algumas coisas ele faz, outras não. Para a tabela, por exemplo, não achei um resultado legal. Achei melhor sobrescrever algumas coisas. Não é? Outro detalhe interessante é esse ajuste aqui no finalzinho. Ó. Essa classe aqui de CSS, esse modal vertical centralizado, eu tive que usar ela para o nosso login. Porque o modal padrão do Bootstrap ele começa bem em cima da tela. Você vai ver que a nossa tela de produtos, por exemplo, ela começa bem em cima. E todo modal do Bootstrap faz isso, ele não vem centralizado verticalmente. Então eu tive que vir aqui sobrescrever uma classe aqui, aliás, vai criar uma classe no CSS para poder utilizar a hora que estiver criando a minha janelinha, no caso na janela de login, e poder ficar centralizado na tela, na vertical. Na horizontal ele faz por padrão, mas na vertical ele é um cara um pouco mais chato do que isso. Então você tem que apelar aqui para fazer esses comandos, e ainda são comandos específicos para alguns navegadores. Mas não teve como fugir desse cara aqui não. Há alguns frameworks, por exemplo, XTJS, CookiesDo, eles já fazem por padrão centralizado bonitinho, não precisa de nada não. Tá? É que o Bootstrap, acho que foi uma convenção deles mesmo, a forma como ele gera ou calcula o tamanho da janela, exige essa modificação. Bom, esse aqui foi a única modificação, o único conteúdo que eu tenho no meu skin CSS do template. Beleza. Vou fechar esse cara aqui. O que mais que eu tenho agora para mostrar? O nosso main, que é a parte mais interessante. Aqui, deixa eu colocar bem na página, beleza. O main. Esse é o cara que vai definir a nossa aparência inicial do template. Então, é um HTML, já no padrão do HTML5. Esse cara no cabeçalho só tem algumas informações do sistema, inclusive aquelas que a gente já viu anteriormente na parte de templates, para que ele não guarde o cache da página de maneira nenhuma e para que ele não seja indexado por nenhum bot de pesquisa. O título do sistema, que aí sim você também pode escolher isso daí, seja título de sistema ou seja título de do cliente, o nome do cliente, depende de você. Há alguns ícones, que são os ícones que aparecem do lado da aba. No nosso caso acabou não colocando nenhum, mas deixa o comando aí. O reset geral do sistema. Lembrando que esse cara, como faz referência ao que ele vai buscar de acordo com o template, eu tenho a tag aqui de substituição, ó.
antes do CSS, né, antes da pastinha CSS. Na hora que esse cara for lido pelo meu CGI, ele já vai substituir esse cara aqui, onde tiver template, pelo caminho do template que está sendo utilizado. Em seguida, eu começo com as bibliotecas. A primeira delas, e aqui vai ser mais útil, pelo menos na maioria dos casos, aí, se você não está muito familiarizado com JavaScript, é o jQuery. Ele também costuma ser dependência de outras bibliotecas, né? Então por isso ele vem primeiro na lista. Em seguida vem o Bootstrap. E no próprio site do Bootstrap ele indica que a gente faça esses comandos para ter compatibilidade com o IE. Tá? Mais uma vez o IE dando prejuízo para a gente. Ele implica que esse cara aqui seja colocado na sua página. Outra coisa interessante, você tem que estar trazendo primeiro o CSS do Bootstrap. E atenção aqui que ele está na pastinha lib, vê que eu não coloco nada para substituir antes. Como ele vai ser interpretado como página inicial, esse main, então o caminho é relativo à raiz de onde tiver o seu sistema, não a raiz do CGI, mas a raiz do seu servidor, né, ou da pasta do sistema. Depois que eu tenho o CSS do Bootstrap, aí sim é que eu carrego o JavaScript dele, que vai ter as classes e os métodos dos objetos dele. Deixei marcado. Se vocês quiserem saber, tem um cara chamado, ou quiserem tentar utilizar, Bootstrap Tables, que é um plugin para o Bootstrap, para trabalhar com as tabelas. Eu não quis perder muito tempo, então o nosso foco não é esse, o nosso foco é o sistema. Eu não vou mostrar muito de como é que faz essa parte, só entrar lá no site e tentar dar uma estudada. Em seguida, a gente carrega o CSS da skin. Esse é o cara que vai sobrescrever algumas coisas do Bootstrap. E mais uma vez, olha aqui o template, né? Tem que ter a tag para substituir, para ele saber de qual template eu estou me referindo. Está aqui a tag. Quase terminando as bibliotecas, eu vou ter o JavaScript pertinente ao skin. Também está aqui, ó, template. Depois que eu vou ter aqui o skin. Legal. Terminando aqui a nossa lib inicial do sistema, que é o sistema JS. Esse é o cara que vai começar todo o funcionamento do sistema. Esse corresponde ao nosso unit principal. E aí o JS das outras opções e menus do sistema que a gente for criando. Aqui eu só estou com o primeiro cara, que é o produto, mas se eu tiver, por exemplo, clientes, eu vou ter lá os forms e o FRM, vou colocar aqui, cliente.js. Se eu tiver mais um cara, eu vou ter lá o form, FRM, fornecedores. E por aí vai, quantos caras eu precisar. Todos os caras que eu for utilizando no meu sistema. Aí você pode falar assim, mas quer dizer que se o cara já de entrar no sistema, o cara já vai ver todos os JS que ele tem. Não necessariamente. Eu não usei essa técnica aqui, mas você pode, assim que o cara fizer o login, carregar os arquivos JavaScript pertinentes aos menus que o cara pode acessar. Você tem como fazer isso via JavaScript, pedir para ele carregar só os JS externos que pertencem ao cara. Assim você põe aqui só os iniciais mesmo e depois esse resto de coisa vai ser preenchido automaticamente. Inclusive esse primeiro cara aqui pode ser preenchido automaticamente. Então você não é obrigado a fazer tudo isso na mão, deixar uma lista de coisas. Para fins de teste, pode botar todo mundo. Agora se é para fins de produção, só escrever rapidinho aí, não é tão complicado. Uma maneira de carregar automaticamente esses caras. Esses caras aqui não existem, deixa eu tirar. Beleza. Bom, depois que eu carreguei todo mundo que é necessário para o meu sistema, aí sim que eu começo a fazer um pouquinho da estrutura dele. Tenho aqui então o corpo da minha página e tenho um cabeçalho. Nesse cabeçalho, deixa
Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor. Acho que aqui tá legal. Nesse cabeçalho eu tenho então já os integrantes, né, ou já as opções que fazem parte do Bootstrap. Tenho aqui um nav com as classes do Bootstrap. Esse nav é o cara que eu vou configurar para ficar lá como minha barra superior. Pode ver que uma das classes aqui, além de navbar fixada no topo. Essa vai ser a barrinha lá de cima. Tem o container, que é do próprio Bootstrap. Tem o cabeçalho da minha barra de navegação. Tem a opção que vai me dar lá o nome do sistema, lembra que eu mostrei? Sistema XYZ, que pode ser tanto o nome do sistema, ou o nome da sua empresa, ou o nome da empresa do seu cliente. Depende de como você está fazendo. Tenho então uma div onde vão ser carregados os menus do sistema, que eu posso ter duas opções. Ou eu deixo direto, que seria esse caso aqui, crio os meus menus direto na mão, caso eles não precisem ser carregados automaticamente. Ou eu aproveito, em vez de criar na mão, eu crio uma tag para substituir essa parte do código por menus, que seria uma segunda opção, não é? Então está comentado aqui. E ainda tem a opção que eu realmente estou utilizando aqui no sistema, que esse conteúdo aqui do menu, toda essa parte, vai ser substituído por um menu onde eu vou buscar pelo banco de dados. Aliás, eu vou buscar por Ajax esses menus. Pode estar no banco ou não, mas eu vou buscar lá, né? Através do CGI que vai ser gerado esse cara. Mas vou mandar um Ajax para o CGI, ele vai ler esse cara aqui e vai preencher ele com os menus, né, segundo essa estrutura aqui, que é a estrutura padrão, com L, LI e A. Então deixei marcado também, depois vou deixar o link para baixar o fonte, para vocês estudarem melhor. Bom, terminei essa primeira parte, aí eu tenho o menu de usuário. Esse aqui é o menuzinho de usuário, que é, na verdade, aquele cara lá, é o drop-down no canto superior direito. Ó, classe drop-down do próprio Bootstrap. Bom, esse é o cara que inicialmente vai ter lá um link, né, com a palavrinha usuário. Inicialmente esse cara vai estar assim. Deixei anotado aqui o usuário e dei um ID para esse spam, para eu poder mudar o nome depois para o nome do usuário logado. Tem um ícone lá que é o ícone de usuário, também o próprio Bootstrap que me disponibiliza esse cara, certo? E a setinha para baixo, lá esse caret, que é a setinha para baixo para o cara ver que é um menu drop-down. Beleza? Outro detalhe, vocês repararam aqui, enquanto tá na tela de login, não tem aparecendo nada, nem esse usuário não aparece. Por quê? Porque esse botão tá aqui, ó, dei para ele um display none. Então de cara ele está criado, mas não fica aparecendo. Ok? Bom, não fica aparecendo. Depois que eu tenho aqui o botão inicial, eu tenho as opções do botão. Ó. Também através de uma lista, o LLI, é assim que o Bootstrap trabalha. Tá, e esses são cada item de menu que aparece para mim. Então, informações, agenda, uma linha divisória, ok? E lá o último item que era o sair, que na verdade esse sair vai chamar uma funçãozinha logout em JavaScript. Que ele é que vai então fechar as janelas e vai desfazer o menu, vai limpar o menu dali, enfim, apagar o usuário e voltar para o encerramento do sistema. Pô, mas aqui chegou no fim do menu usuário, você fez todas essas linhas só para configurar o menu do usuário? Essas linhas elas são feitas para configurar a parte visual do menu do usuário, né? Então o Bootstrap trabalha com todas essas tags aí só para construir aquele menuzinho. Essa parte visual é trabalho do nosso designer aí do front-end. A nossa parte do Pascal nem chegou ainda. Essa é só a parte do front-end.
Aqui eu finalizo a div de navegação, que é essa primeira aqui em cima. Ó, o container. E depois a barra de navegação superior. Está terminada e terminou o cabeçalho. Eu não vou chegar no conteúdo ainda, eu vou lá para o rodapé. Porque o rodapé ele é muito parecido com a barra superior. Eu tenho lá um footer, que é o meu rodapé. Tenho a mesma estrutura que a gente tem lá em cima para a barra superior, eu tenho para a barra inferior. A diferença é que muda aqui a classe. Pelo Bootstrap, o que muda é essa classe. Lá é um navbar fixed top, esse cara é um navbar fixed bottom. Seria equivalente à nossa barra de status. O container a gente continua tendo do mesmo jeito. E as informações eu não preciso necessariamente ter uma estrutura de UL e LI se eu não for ter menu. Então eu tenho aqui só um parágrafo com a classe texto da barra de navegação, equivalente aos paneles do nosso status bar, onde estou falando aqui servidor ok, mas eu posso deixar pronto para ser substituído isso. Posso criar uma tag aqui para ser substituído, como acontece aqui com a data. Olha só. Tem um outro parágrafo onde eu falo que esse parágrafo vai estar à direita da barra de navegação. Lembrando que essa barra de navegação está embaixo, não é? É o nosso rodapé. E deixei uma tag para ser substituída, que é o data. Esse é o cara que vai lá pro CGI, que a hora que estiver lendo esse arquivo, ele vai pegar, tem uma data que eu faço com ela. E substitui essa tag. Esse é o cara aqui. Legal. Agora eu vou voltar lá para a seção, que é o corpo mesmo da página. Quero fazer caber tudo aqui para não ter que ficar quebrando o texto. Beleza. Bom, então depois do cabeçalho eu tenho essa seção. Essa seção vai me falar o conteúdo da página. Esse conteúdo ele vai ser trocado de acordo com a janela que eu for abrir. E inicialmente ele vai vir com a janela de login. Tá bom? Essa div aqui com a class modal e o fade, que é para dar aquele efeito de aparecimento e desaparecimento. Né? São as frescurinhas aí que o Bootstrap dá pra gente. Dou um ID para esse cara, que é a janela de login. Um tab index -1 para não ter um tab funcionando nele. Essa opção aqui de fundo do Bootstrap tem estático, tem outras opções lá. Nesse caso, esse cara, o backdrop seria aquele fundo que escurece a tela. E dou um keyboard false, porque por padrão, as janelinhas modal do Bootstrap respondem ao ASCII. Você pode apertar o ASCII para fechar a janelinha. Se eu deixar isso para o login, apertou o ASCII, já era, né? Caiu fora. Mesmo que os menus lá não apareçam, mas caiu fora do login. Agora, eu tirando essa opção, o cara já não responde mais ao ASCII, já fica melhor para trabalhar. Em seguida eu tenho lá a estrutura, que é o diálogo em modal. Olha aquela classe de CSS que eu criei, modal vertical centralizado, para poder centralizar essa janelinha de login. Tenho então o conteúdo da janela modal e as opções. O cabeçalho com o título onde por enquanto eu estou lá com acesso ao sistema. Tem um ID, tá aqui, my, modal, label, ou o que você quiser, mas se você não for trocar essa opção, não precisa de ID aqui. Tá? Se você não for trocar essa opção, como é só login, só faz isso mesmo, o nome vai ser mantido. No corpo da janela, eu vou ter a estrutura básica. Primeiro, deixo pronto lá uma mensagem de erro, que vai estar oculta por padrão, caso o meu login não dê certo. Vou ter uma mensagem que está autenticando. Como eu estou na máquina local, é rapidinho, a gente não consegue nem ver essa mensagem. Mas se você tiver com um servidor remoto e a conexão estiver lenta, você vai ver a mensagenzinha autenticando enquanto seu login não for feito ou enquanto ele não der errado.
Ok? Aí sim é que eu começo fazendo um label e o input do nome do usuário e um label e o input para a senha do usuário. Também por padrão, o Bootstrap, cada um desses caras ocupa uma linha. Se você quiser colocar um na frente do outro, você tem que usar mais umas regrinhas aí do Bootstrap, algumas divs com as classes dele, para poder construir um item na frente do outro. E tenho finalmente o rodapé da janela, onde vai estar o meu botão de login. O botão de login está aqui. O tipo do meu botão vai ser um botão de sucesso, que é para dar aquela cor verdinha para ele. O nome acessar. Então aqui depois ele fecha o corpo da janela, né? Fecha o conteúdo dela. Fecha, aqui batendo ó, o diálogo em si. E aí eu fecho o modal em si. Ok? Feito isso, terminou minha sessão, aí volta para o rodapé. Pô, mas toda essa estrutura só para fazer uma janelinha com 2 campos de texto e umas mensagenzinhas? Pois é, mais uma vez, é assim que o Bootstrap trabalha e você tem que seguir as regras dele. E isso aqui é serviço lá para o cara que você estiver tratando lá de fazer o visual da sua aplicação. Por isso que a gente trabalha com template, que toda essa parte fica de fora do CGI. Tá? Seja lá o que o cara fizer, é problema dele. Só tem que deixar o seu CGI pronto para responder as chamadas depois. Ele vai fazer chamadas lá via Ajax, vai para o seu CGI e beleza. O resto da informação ele vai se virar para fazer. Esse foi o main do nosso template. Em seguida, eu tenho o window. O window vai ser uma janela padrão. Deixa eu diminuir, para caber na tela legal. A janelinha padrão nossa é um modalzinho do Bootstrap. Por enquanto vem com o nome janela padrão. Também pode alterar isso daqui. Se você quiser um nome para ele, ele pode ser trocado aqui também, como você achar melhor. Ou seja, através de tags de substituição, ou se você quiser criar um window desse vazio para cada um dos seus formulários. Tá? Mas a intenção é que esse cara seja reutilizável. As opções também de teclado, as opções de mostrar informação, enfim, são todas aqui configuradas, como é nosso index, como é nosso login. As mesmas regrinhas lá do dialog, do content, o header da janela. A única diferença aqui é que esse header possui um botão, olha só, que seria um botãozinho de fechar, que é o xizinho no final da janela. Depende lá do seu... da forma como você estiver fazendo, se quer que apareça ou não esse botão. O nosso login, por exemplo, não tem. Eu não quero que o cara feche a janela de login, a não ser que ele coloque o usuário e senha corretos, não é? Então esse cara aqui vai ter um botão, se o cara abrir o formulário, não era esse, ou aperta ESC ou o cara clica no fechar. O título da janela, mais uma vez, ó, tem o ID aqui. Se você não for trocar esse cara por JavaScript, não precisa dele. Eu, no caso, vou usar esse cara a ser preenchido por aqui. Deixar o CGI e preencher o nome dessa janela, o título dela. O corpo dessa janela também vai vir vazio. O que ele vai fazer aqui é deixar o CGI preencher o corpo dessa janela através do FRM produto ou FRM qualquer outra coisa que a gente vai ter de acordo com a opção desejada. E os botões. Os botões também, ó. Eu estou trazendo os botões, deixando o CGI preencher. Por quê? Porque aqui eu vou usar uma outra técnica também. Vocês vão reparar que o botão de login da janela de login, ele não tem on-click. Não tem nenhuma função atribuída a ele, por enquanto. Não é?
Já aqui eu vou trazer os botões com as opções preenchidas, que é para mostrar que eu posso tanto trazer o botão pronto com a ação que ele vai realizar, como eu posso só trazer o botão e configurar a ação depois. Eu não sou obrigado a trazer tudo de uma vez. Claro que a melhor forma é fazer como está lá no login. A ação do botão é definida no próprio JavaScript. Aqui a ação vai ser definida pelo CGI. O melhor seria pelo JavaScript, porque ele fica mais portável entre templates. O cara não tem que reescrever alguns métodos de acordo com o template. Mas também depende do projeto. O que eu quero mostrar com isso aqui é mesmo as várias formas de se trabalhar com a coisa. Então tem um exemplo diferente de cada pedacinho do sistema. Bom, e aqui ele finaliza o nosso window.html. Esse é um formulário padrão do sistema, então cada vez que eu precisar criar uma janela, ele vai ser lido esse arquivo, vai ser substituído com o que interessa e configurado de acordo com o que o CGI achar melhor. E terminada essa configuração, ele vai exibir na tela com as tags preenchidas e o conteúdo certinho. E esse foi o nosso Windows.js. Legal. O que precisa mais aqui? Agora a gente vai começar na parte de JavaScript. Já que o Bootstrap faz isso daí, não tem grandes truques. Verdade, o único detalhe lá, nosso formulário de produto em si, os campos dele. Olha só. Os campos dele também seguindo a lógica do Bootstrap. Eu tenho as mensagens de erro ou de sucesso de alguma coisa. Também com esses valores que estão dentro, por enquanto, são valores que podem ser alterados. Está só anotado aqui. Tenho que ter as mensagenzinhas de deu certo, não deu, tal. Como ele trabalha com tabs, deixa eu descer aqui, isso. Como ele trabalha com tabs, como vocês viram no formulário, tenho que seguir as regrinhas de tab para criar as tabs pelo esquema do Bootstrap, que é primeiro uma lista com os nomes das tabs, né, e cada nome de tab tem um link. Vou colocar para cá para ficar mais visual. Ó. Tem um link dentro de cada tab. Certo? Quando eu quero colocar um ícone junto com o link, eu tenho que colocar aqui, ó, olha o ícone através do Bootstrap, usando as classes que ele define para o CSS. Essa aqui é aquela lupa que aparece na frente do busca, da aba busca, que também vocês repararam ali. Certo? Cada um desses links tem que fazer uma referência, olha só, ao nome de algum lugar, tá? Esse cerquilha na frente se refere ao nome de algum lugar. Então, no caso aqui tem informações, tem lista, ó, busca, que vão ser os painéis que são relativos a essas tabs, né? A esses itens aqui. Bom, como é que são esses painéis? Também, vamos lá. Olha só, você tem uma div principal com a classe conteúdo dos tabs. E aí cada um dos painéis do tab, você dá o ID para ele, que é o ID que vai ser chamado na hora que clicar no link. Ó. Por exemplo, esse cara ID informações, olha para cima, o informações, quando eu clico, ele vai ahref cerquilha informações. Então cliquei nesse cara, ele vai ativar e vai exibir esse cara aqui para mim, quem tiver esse ID na tela. Os IDs são únicos para não ter problema na hora de programar. Esse primeiro cara tem um campo oculto que vai ficar guardando o código do produto. Né? Se não tiver nenhum produto ainda, o código vai ser 0. Se for produto novo, esse cara vai ser 0. Ele é oculto, mas ele também é transferível via GET e POST no formulário. E mais uma vez os labels e os inputs que tem a ver com os campos aí do meu formulário. Adotei alguns nomes que eu costumo usar na programação visual. Então, campo de tipo tedit, né? No caso aqui o input edt nome, edt tipo, edt marca, edt quantidade, edt preço. As classes são classes do próprio Bootstrap também. Adotei essa forma aqui para ele trabalhar de acordo.
Você não é obrigado a usar, mas se você usar, ela vai ficar mais visualmente agradável. A segunda aba, que é a minha lista, ó, ID lista, está vazia por enquanto, porque quem preenche aquela lista de produtos é o meu CGI. Tá? Ah, mas não tem uma tag para substituir. Não tem, porque ele vai mandar uma informação via Ajax para o CGI. O CGI vai ler a informação, retornar o resultado e aí o próprio JavaScript que vai preencher aqui dentro. A parte visual quem vai fazer é o JavaScript. Lembra que o CGI é só o back-end. E a última aba, né, o painel da última aba, que é a parte de busca. Então, para criar aquele campinho de busca, tem esse código aqui do Bootstrap, que cria tanto a caixa de texto quanto o botão de busca com o sinalzinho, né, com o desenho daquela lupa na frente da palavrinha buscar. Aí eu fecho o último painel e fecho o conteúdo. Ah, mas esse cara você não fez o modal. Não fez, porque esse cara aqui é o cara que vai acabar aparecendo dentro. Deixa eu pegar o window aqui. Esse cara é o cara que vai aparecer aqui dentro do window, ó, nesse conteúdo. Ó, o conteúdo do form, tá vendo? Então, esse frmproduto.html vai ser preenchido aqui dentro depois. Bom, bacana. Então, esse cara aqui já tá jóia também. Então, para cada formulário, como os formulários do Lazarus, a gente vai usar um HTML diferente. A minha exceção nesse sistema foi o login que estava já separado no main. Eu quis que ele aparecesse direto lá, mas poderia estar fora também. Feito essa parte, então vamos lá para o sistema JS. Aqui tem a parte inicial e aqui algumas coisas das mais interessantes para o nosso sistema funcionar. Programar para a web não é só usar uma linguagem, você tem que sempre saber mais de uma, não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, nesse caso, eu estou aproveitando o jQuery que já está carregado para que ele sirva para o nosso sistema como um todo. Assim, se você não curte muito JavaScript, você também já aproveita o jQuery, já que está sendo usado mesmo, ele tem algumas facilidades e você não tem que fazer tudo na mão. Primeira grande coisa aqui é uma variável global que eu faço para colocar o caminho do meu CGI. Eu chamo de engine, ou engine, depende aí do seu inglês. Tá? E esse cara, ele guarda o caminho do meu CGI. Repara que eu até comentei no final, ó, /CGI. No meu caso, ele está dentro do CGI bin /sistema mvc /sistema. Se tiver no Windows vai ser um .exe, se tiver num servidor vai ser um .cgi. E estando num servidor, né, esse cara aqui, ó, essa pastinha dentro do CGI bin não vai existir também. Você vai só fazer o upload lá do seu executável do CGI. Tem um cara aqui dentro que eu chamei de usuário, onde ele vai guardar o ID do usuário, que é o usuário que estiver logado, e o nome do usuário que estiver logado. Começa valendo nada, essa variável global. Porque sempre que precisar de alguma informação desse cara vai estar acessível no meu sistema todo. E aí vai começar o meu jQuery. Nessa primeira etapa dele, a gente viu em alguns outros exemplos que tem o window.onload, que é quando a janela estiver carregada com tudo que está dentro, e que o equivalente em jQuery é esse document.read e começa inicializando uma função. O que vai acontecer quando eu terminar de carregar a minha janela e todos os itens dentro dela? De cara, ele vai lá pegar a janela login e vai dar um modal. Esse modal com show vai me mostrar a janelinha modal na tela. A janelinha de login de maneira modal. Esse modal, na verdade, é um comando do Bootstrap. Ele que sabe pegar a janela aí e mostrar. Tá? Mas existem, claro, os comandos em jQuery que fazem isso também. Então essa nossa primeira janela de login vai ser exibida. Eu falo que assim que essa janela for exibida, olha aqui o evento dela. Quando o modal for exibido, ele vai dar foco no meu input lá, né, no meu edit,
que é o edit onde coloca o nome de usuário. E aqui vem um negócio interessante, olha só, mostrei a janela, aí que eu vou conectar eventos aos botões dela. Lá direto na janela não tem nenhum evento, não tem um on-click, um on nada no botão login. Estou criando o evento dele aqui. Assim que carregou tudo, cria lá minha janelinha e eu conecto no botão login. O clique dele vai executar uma função onde eu vou pegar o valor do que tiver escrito no EDT usuário e no EDT senha e vou mandar um AJAX lá para o meu CGI. Olha só. O AJAX aqui eu já falo que é do tipo via post, que é uma informação que tem que ser transmitida de maneira segura. A URL que ele vai respeitar, né, o que ele vai buscar a informação, vai ser o engine, está definido ali em cima, barra CGI, bin, barra sistema MVC, barra sistema, não é? Então ele vai chamar o engine, barra login, esse cara vai ser um action do nosso CGI, certo? E o data é a informação que eu vou passar para ele. Eu vou passar EDT usuário, valendo str usuário, que eu já defini aqui em cima. Olha ali, ó, que eu peguei os valores do que estava escrito nos edits. Né? E EDT senha, str senha. Ah, mas eu poderia ter posto aqui os edits ali em cima, ponto val aqui na frente? Poderia também. Tá? Eu só acho melhor separar. Eu falo que antes dele enviar essa informação por AJAX, ele vai ficar exibindo para mim uma mensagem de autenticação, que é autenticando, né? Vou exibir ela ali na tela. Como eu estou no local, está sendo muito rápido, quase não dá para a gente ver. E quando tiver sucesso esse AJAX, eu vou pegar a resposta que o meu CGI mandar e trabalhar com ela como se fosse um JSON. Vou parsear essa resposta como JSON. Parseando essa resposta, eu posso fazer algumas verificações. A primeira delas é o seguinte: se houver erro, né, ou se não houver erro, mais precisamente aqui, eu vou usar aquela minha variável global de usuário e pegar o ID do usuário logado e o nome do usuário logado. Em seguida, eu vou carregar os menus. Podem ser menus tanto através de banco de dados, ou faria um outro AJAX, ou podem ser os menus diretamente, enfim. Depois de carregar os menus, vou configurar o usuário. Que na verdade eu vou lá, vou pegar essas informações de usuário que estão aqui em cima, vou configurar aquele botãozinho, que é o botão de mostra o nome do usuário que está logado no momento. E vou ocultar a minha janelinha de login. Peguei as informações, montei o menu, configurei lá o usuário, posso ocultar a janela de login. Beleza. Caso tenha dado algum erro na hora de trabalhar com a informação, na hora de fazer o login desse cara, eu vou lá, eu escondo a mensagem de autenticando e mostro que deu algum erro. Nesse momento, o erro simplesmente aparece, erro login ou usuário sem inválido. Mas eu também posso aproveitar a resposta e trazer junto com ela a mensagem de erro que aconteceu no meu sistema. Isso vai acontecer lá com o produto, a gente vai ver depois. Ok, e se por um acaso der algum erro no AJAX, então a mensagem de autenticação também não vai ser mais exibida, eu vou ocultar ela. E vou mais uma vez mostrar a mensagem de erro que já está pré-configurada. Finalizo o AJAX, finalizo o clique do botão Login e finalizo o Document Ready. Pô, você fez tudo isso para fazer o login? Pois é, essa parte de JavaScript, que é a parte de interação com o usuário, como o nosso CGI é só back-end, né, essa parte visual ela tem que ser um pouco mais trabalhada. A gente não usou nada de Objective Pascal por enquanto. Tá certo. Bom, então vamos lá. Tinha falado do carregar o menus e configurar o usuário. Carregar os menus, já deixei aqui pronto. Cria a função carrega menus. Ela vai exibir os menus através do banco de dados, seria o caso. No CGI eu não estou pegando pelo banco, mas pegaria. Tá? Só para dar um exemplo de como seria mais ou menos. Onde eu faço um AJAX, esse é um AJAX um pouco mais curtinho. Pode ser por get mesmo. Onde eu vou chamar o engine.
e a ação menus, lá do nosso CGI. Chamei a ação menus, ele vai lá, tenta pegar a informação e o que ele retornar, eu pego direto, ó, div sistema menus, .html e jogo a resposta. Essa resposta não está em JSON. Tá? Essa resposta não está em JSON. E eu fiz ela direto, HTML direto, que é para exemplificar ele pegando esse menu do banco. Ou pegando através do CGI, seja do banco ou não. Que é interessante porque a hora que o cara carrega a página, se ele for tentar inspecionar os elementos, procurando alguma tag de menu, ele não vai encontrar. Só vai aparecer se o cara realmente tiver feito o login. Termina o Ajax, fechou esse cara. O resto da lógica dele vai acontecer lá no CGI através da ação menus, da action menus. E tenho também a configurar o usuário, né, que é aquele botãozinho dele. A única coisa que eu faço, por enquanto, também, é lá na função eu pego o botão usuário e coloco o nome de usuário lá dentro dele. Eu tinha um spam, esse é o spam usuário, eu coloco esse nome de usuário dentro dele e exibo o botão drop-down, que estava como oculto, tá? A gente tinha lá um display none e aqui eu troco ele para display block, onde eu passo a mostrar esse cara funcionando. E já que aqui dentro eu tenho o login, aproveito já para deixar pronto o meu logout. O logout, o que eu faço? Eu limpo os menus do sistema, ó, seto um HTML em branco para ele. Eu limpo os menus, eles deixam de existir na minha página. Eu oculto o drop-down do usuário. Lembra que aqui, ó, configurei o usuário, eu mostro o cara, display block. Fez logout? Display none para o cara. Vamos ocultar isso daí. Zero as variáveis, ó, usuário.id vai para nulo, usuário.nome vai para nulo. E encerro a sessão. Quem controla a sessão é lá o meu CGI. Então preciso falar para ele, ó, CGI, estou te chamando via get mesmo, chamando o action logout. Então, quando eu chamar o logout lá no CGI, eu vou destruir a sessão e vou retornar uma resposta. Aqui pode ser uma resposta via JSON, esse aqui é um outro caso, também estou mandando como JSON. Estou dando um alert, caso dê algum erro, dê alguma informação lá errônea, eu vou mostrar isso aqui através de um alert. Ah, mas eu posso chamar o login de novo? Poderia chamar o login de novo. Aqui ele está feito direto dentro da página, mas se ele tivesse externo, como está o formulário de produto, era só chamar o login aqui tranquilamente. Ia dar lá o janela login.modal, show, e ele ia exibir. Terminou o Ajax. A funçãozinha logout está terminada. E esse é o fim do nosso sistema JS. Tem que escrever bastante mesmo. A parte de JavaScript ela é um pouquinho mais trabalhosa do que o próprio CGI. Aqui só esse cara deu lá 165 linhas, contando os comentários e as linhas que eu costumo pular. Tá, mas pode arredondar para menos, aí umas 150 ou menos. Essa é a parte inicial do nosso sistema, seria o nosso main do sistema. Então tá aí o nosso login e tudo. E agora vem a parte interessante, que é o nosso produto JS. Depois que carrega o sistema lá pelo nosso HTML, ele carrega o FRM.js. O que esse cara faz? Esse cara tem aqui um objeto, né, ou uma classe objeto. Na verdade isso aqui é mais um JSON do próprio sistema. Deixa eu acertar para cá. E o que esse cara faz? Eu defino de cara que o FRM produto vai ter algumas propriedades. Olha só, o str código, nome, tipo, marca, quantidade e preço, onde eu joguei nulo para a maioria deles. Ah, mas você chamou de str código, mas o cara não é inteiro? O cara é, só que lembra que enquanto eu estou trabalhando desse lado aqui, é tudo string. Para o banco de dados faz diferença, se é, se não é string, enfim. Para o CGI também, mas nesse lado visual é tudo string.
ser tudo string para ele, a não ser que eu precise fazer alguma conversão para algum tipo de cálculo, que não é obrigação da parte visual. Mas para ele vai ser tudo string, por isso é tudo str alguma coisa. Todos esses caras são as mesmas propriedades que eu tenho no banco de dados do produto. Para que quando eu precisar alterar alguma coisa, eu altero direto aqui dentro da classe e uso essas informações da própria classe para poder alterar algo visual na tela. Esse cara vai ter de cara um método chamado load para carregar a janelinha do produto. Aqui posso até seria equivalente ao nosso create do Object Pascal. Tá? O load ele vai mandar um Ajax lá para o nosso engine e vou passar alguns parâmetros para ele. No caso, passando um form, uma variável form via get, que vai falar para ele, ó, carrega para mim a janela de produto. E ele vai lá, vai tentar ler primeiro o nosso window.html, depois ele vai ler o nosso frmproduto.html, vai juntar os dois fazendo as devidas substituições e vai me retornar essa resposta. Ah, é verdade, você não está passando ação padrão, porque eu já defini lá no CGI que a ação padrão vai ser um getHTML. Essa vai ser a ação padrão onde tudo acontece ali. E eu vou tentar separar ela da melhor forma possível para não ter problemas depois. Quando eu mandar esse Ajax e ele tiver feito as informações lá com sucesso, eu vou pegar a resposta e jogar dentro do conteúdo. Esse conteúdo é aquele cara que está lá no main.html, que já vai estar carregado uma primeira vez, não é? E vou jogar essa informação dentro dele. Ele vai sumir com a janela de login que estiver dentro dele, vai substituir com esse cara que estiver voltando, no caso o formulário de produto. Depois que ele veio, eu vou falar para que ele mesmo configure as suas ações. Que ações são essas? As ações dos botões, por exemplo. O que cada botão vai fazer, como vai fazer, enfim. O ID da janela é aquele ID que está lá no window.html. O ID dele é janela padrão. Então, para facilitar minha programação, tem que ficar trocando toda vez. Então, a janela padrão, dou um modal para ela, para exibir na tela. Isso é o que vai acontecer, essa chamada vai acontecer quando clicar no botãozinho de menu produto. Ele vai chamar frmproduto.load, vai carregar a janelinha dele. Legal, tem outras funções nesse cara? Tem sim. Bom, vamos lá, os 7 ações. Que eu acabei de mencionar ele aqui em cima, né? Se eu estou chamando o cara, já vamos colocar ele na sequência. Vai configurar os cliques dos botões e das tabs. Lembra que eu falei que eu posso tanto configurar os cliques como foi ali no login, quanto eu posso configurar direto no HTML. Para esse cara, eu vou estar usando aqui parte de configuração no clique da tabela, das abas da minha janela. As abas tem lá a tab produto, são onde ficam lá os tabs das abas. E eu peço para ele pegar o primeiro cara, o link do primeiro cara. Lembra que começa em 0 no JavaScript. O link do primeiro cara. Quando for clicado, ele vai evitar a resposta padrão e vai preencher a lista através de um Ajax. Aquela lista de produtos, onde eu trago todos eles um embaixo do outro com os botõezinhos lá para editar ou para excluir. Terminou esses caras? Ele foi lá, ele manda a informação para ele. O engine, quero aqui o form produto, com ele que eu estou trabalhando, e eu quero que a ação que ele realize para mim é que ele me traga uma lista de itens. A hora que essa lista for retornada, né, se o meu Ajax der certo, ele vai lá e preenche a lista com o HTML da resposta. Preencheu a lista com o HTML da resposta? Beleza.
Se por acaso der algum erro, eu tenho aqui a mensagem de erro, tá? Mas estou só informando com o padrão que ele vai preencher como não foi possível exibir a lista. Esse é o primeiro cara. Só para setar ações. E se eu quiser aproveitar esse cara para configurar o botão de novo, excluir, alterar, tal, relatório, posso fazer tudo aqui dentro também. Lembra que agora, só nesse momento, eu estou deixando feito lá pelo CGI. Tem um método que eu chamei de getCampos, onde eu vou pegar o que está escrito dentro dos campos do formulário e vou jogar para dentro das variáveis dessa mesma classe, desse mesmo objeto. Olha aí. Pega os valores desses caras e joga para as variáveis. Na hora que eu precisar trabalhar com elas, eu trabalho direto com as variáveis internas. Tem um botão de novo, que é onde eu vou zerar todas essas variáveis e dar foco aqui no meu edit principal, edit do nome. Certo? E em seguida eu tenho um salvar. O salvar é o cara onde eu vou decidir se eu vou estar realmente salvando a informação como um cara novo ou se eu vou estar atualizando essa informação como um cara novo. Desculpa, como um cara que já existe, né? Como é que eu sei isso daí? Eu verifico através do salvar se existe algum valor atribuído dentro do campo código, que é oculto. Se ele não tiver um valor acima de zero, quer dizer, se for igual a zero, eu vou estar criando um cara novo. Então ele vai lá e insere um cara no banco de dados. Se não, ele vai estar atualizando alguém. Então ele vai chamar o método aqui para atualizar o item no banco de dados. Esse create e update, eles estão aqui dentro dessa classe, estão mais para baixo, eu vou chegar neles daqui a pouco. Tem um item aqui, um método selecionar, que é para quando eu marcar um cara naquela lista, falando assim, eu quero alterar esse cara aqui, ele tem que ler as informações para mim e escrever na tela preenchendo os campos. O que eu vou fazer lá? Eu vou primeiro alterar lá o código, o campo oculto do código, pegando qual que é o item a ser alterado. Assim, quando eu clicar no salvar, ele já vai saber que o valor do campo oculto não vai ser igual a zero, então é alguém que eu marquei para ser atualizado. Vou carregar o item. Primeiro eu seto na variável do objeto, qual é o código do item. Em seguida eu mando ele ler o item. Esse read ele vai lá no banco de dados, lê esse cara individualmente, trazendo os campos para mim. Dou um foco na aba inicial dos tabs e dou um foco no campo de nome. Esse foco na aba inicial pode acontecer também quando eu clicar no novo. Depende se eu quero ou não pular direto, enfim. Mas já que já traz o novo de primeira, não precisaria. Depende de qual funcionalidade você quer dar para os botões. Já que esse cara me marca, então, para ler os campos quando eu quiser alterar, e o salvar me deixa criar ou atualizar o cara, de acordo com o código que tiver selecionado, eu já posso aqui mostrar como funciona o nosso create. Que é quem vai pegar a informação da tela e mandar via JAX para o nosso CGI e colocar no banco de dados. Olha só. De cara eu chamo aquele getCampos, que pega o que está escrito na tela e traz para dentro das variáveis do objeto. Chamo um AJAX. Esse cara eu estou mandando por post. Ok. Eu mando por post chamando engine, passando o formulário, produto e ação create. Esse é o cara que vai ler esses valores. E vou mandar a informação, olha só, a informação já como se fosse um JSON, já estou mandando ela assim, de maneira bem descritiva. EDT nome, tipo, marca, quantidade e preço, pegando as variáveis que já estão prontas,
Elas foram carregadas pelo getCampus. E quando houver um sucesso desse Ajax, que vai depender da resposta que o meu CGI vai dar e responder se o Ajax, e vai depender se o Ajax conseguiu encontrar ele, eu vou ocultar alguma mensagem de erro caso ela esteja aparecendo, supondo que deu algum erro anteriormente. Eu vou pegar a resposta dele e trabalhar como se fosse um JSON. Vou parsear essa resposta para JSON para poder entender se veio algum erro, ou se não veio. Se não veio erro nenhum, legal. Eu dou um item inserido com sucesso, e exibo a mensagem de sucesso, que já está pronto no meu formulário. Se não, caso deu algum erro, eu vou escrever qual é o erro que foi dado através da mensagem de erro que estiver dentro do meu JSON de resposta. Qualquer erro possível que tenha dado lá, e vai dar a resposta aqui. E exibo a mensagem de erro. No caso de erro do Ajax, e tiver dado algum sucesso anteriormente aí com os campos, também eu vou pegar esse cara, vou ocultar a mensagem de sucesso e falar qual é o erro que aconteceu. Esse error thrown aqui, é um erro do próprio Ajax. Por exemplo, não encontrou o cara, a página, timeout, por aí vai. Feito isso, terminou o Ajax e terminou o método que envia a informação para criar um cara novo para o nosso CGI. Então, mais uma vez, esse cara só pega a informação da tela e envia via Ajax para o CGI. Quem vai se virar para cadastrar no banco é o CGI. Eu vou terminar pelo menos toda essa parte do nosso produto. A gente terminar pelo menos o Ajax dele. O read, que é o cara que lê individualmente os produtos, é ele que vai buscar informação para mim, para falar lá no banco de dados, para mostrar na tela o cara que eu estou trabalhando para alterar informações. Então no read, assim que ele for chamado, ele vai mandar um Ajax também por post, certo? Passando lá o form produto, que é o form que eu estou trabalhando, e a ação read. Mando o código do cara, que eu quero informações. Lembra que eu já peguei esse código antes. Esse read eu só chamo quando eu clicar no botão de alterar lá o do usuário, de alterar do produto. Peguei o código e enviei lá para o meu Ajax. Se tiver sucesso, e por um acaso tiver antes alguma mensagem de erro, vou ocultar o erro, que já deu sucesso aqui mesmo, Vou parsear a resposta, que vai vir em formato JSON. Se não tiver erro nenhum no JSON, ele vai preencher os campos. Olha aqui, resposta.nome, resposta.tipo, marca, quantidade e preço, tudo jogando dentro dos campos do formulário. Esses já são os campos visuais ali. E dou um foco no edit nome. Caso tenha algum erro do JSON, mais uma vez eu exibo aqui as mensagens de erro que tiveram dentro do JSON. O erro do Ajax ele é tratado da mesma forma quase sempre. Oculta a mensagem de sucesso, se tiver alguma, sendo exibida já, e informa qual é o erro, de acordo com o que foi jogado aqui, com o erro que deu no próprio Ajax. E o update? O update é um cara muito parecido com o create. Ele também vai pegar os campos que estão digitados na tela, vai enviar a informação via post para o nosso CGI. Vou chamar lá form produto e ação update. Lembra que não tem o barra getHTML porque ele é ação padrão. Passo todos os campos e valores, inclusive o código. O nosso create só não passa o código porque o código é automático no banco de dados. Nesse caso do update eu preciso do código. Se houver sucesso, eu também vou fazer um parsing da resposta do Ajax
verificar se existe erro nela ou não. Se não tiver, claro que eu dou uma mensagem que está atualizado com sucesso. E se houver algum erro, eu mostro o erro que veio com o meu JSON. E se por um acaso houver um erro do próprio Ajax, exibo o erro do próprio Ajax. Ah, mas você repetiu uma parte do código aqui na maioria dos Ajax. Quando está esse erro, poderia ter resolvido com uma função só. Poderia, pode fazer também. Seria mais interessante ainda do que isso. Pode ter uma função exibe erro ou exibe sucesso, enfim. Pode fazer aqui dentro do objeto. Mandei essa informação, terminou meu update. Vai reparar que não muda muito de um para o outro. Muda mais a forma de enviar a informação, né, os campos, quando envia informação e quando pega a informação. O update e o create são muito parecidos, só muda o código. Né? E o que vai mudar entre eles também vai ser para onde eu vou estar enviando o Ajax. Tem o action aqui do nosso CGI. Então, terminei esse cara, que é o update. Vou para o último cara aqui, que é o delete. Bom, o delete vai lá, exclui o cara do banco. Aí também depende de você como quer fazer no seu banco. Se quer só desativar o cara ou se quer realmente excluir o cara. Ele também é um pouco mais curtinho, já que não passa tanta informação. O delete só pega os campos, para ele ler qual é o campo que está sendo alterado, qual é o campo que precisa ser excluído. Também está mandando via post. Tá? E chama o engine, chama o produto, formulário produto e ação delete. Agora também, presta atenção, até agora a gente está sempre chamando via post, mas eu estou passando parâmetros aqui via get. Cai naquele caso em que eu posso passar ao mesmo tempo tanto informações via get como via post. O que é importante para mim vai estar aqui dentro do data, vai ser passado via post. O que não tem importância se alguém vê ou não, se fosse direto na URL, vai estar sendo passado aqui, né, nessa URL via get. Então eu estou trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Se tiver sucesso quando eu for deletar o cara, mesmo esquema das anteriores, verifico pela resposta do Ajax, o que veio e o que não veio. Não é? Se não veio erro nenhum, eu vou falar que o item foi excluído com sucesso. Aí imediatamente já limpo os campos e crio um cara novo. Ó. Já chamo o método novo que está pronto lá para cima, que a gente já viu. Imediatamente, excluiu o cara, cria um novo, acabou. Formulário em branco, zerinho. Se por um acaso veio algum erro do Ajax, vai mostrar para mim. Algum erro do JSON, desculpa, vai mostrar para mim. E se houve erro do Ajax, vai ser aqui exibido da mesma forma. No final disso, acabou aqui fim do objeto FRM produto. E com isso a gente terminou toda a parte de JavaScript para fazer o basiquinho do sistema. Desde criar as telas com HTML, fazer os ajustes com o CSS e fazer o JavaScript que vai mostrar janela, ocultar janela, envia informação, pega informação para trabalhar. Eu vou terminar essa aula por aqui, ok? E para a próxima aula eu vou fazer, na verdade, a segunda parte da aula 7, que seria, enfim, a gente trabalhando com o Object Pascal, respondendo a essas chamadas do Ajax. Ok? Então, para a próxima aula, a gente vai começar já analisando o global, que vai ser onde eu guardo no meu CGI algumas informações para fins de teste, para construir esse sisteminha. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.